E aí, pessoal? Ai, ai. Eu vou apresentar aqui um pouco das alterações que eu fiz no projeto. Eu tive que fazer umas atividades lá da faculdade e acabei deixando um pouco. Mas eu voltei aqui, fiz algumas alterações, corrigi e vocês não acreditam. Eu gravei tudo e na verdade não estava gravando. Aí agora que eu fui postar e fui ver que não recebia nunca o e-mail. Tá? Mas enfim, agora estou gravando. Espero que dê tudo certo. Eu vou compartilhar a tela toda, então, para facilitar aqui. Bom, já vou começar mostrando essa tela aqui. Deixa eu só ver se está tudo certo. Beleza. Essas, né, foram as entidades que nós trabalhamos. Tá? Escolhemos para trabalhar hoje à tarde. Concordam? Né? Então tinha aqui entidade cliente, compra, produto e categoria. Essas entidades, né, obviamente, elas são tabelas. E cada tabela aqui tem vários atributos: ó, nome, ID e CPF. Toda entidade tem o ID, ID do produto, ID da categoria, ID do cliente, ID da compra. Porém, nós temos essa tabela aqui, que ela é uma entidade associativa. Tá? Ou seja, a relação entre cliente e produto era N para N. Quando nós temos N para N, nós criamos uma tabela intermediária. Então, eu criei uma tabela chamada compra. O ideal aqui acho que seria venda, mas deixei compra. Tá? E se a relação era N para N, a entidade nova, que vai ter as chaves estrangeiras, recebe o valor de N. Então, a relação fica um para muitos de cliente para compra. Tá? E de produto para compra fica também um para muitos, concordo? Tá? Em uma compra, tá? Ela está associada a um único produto, nesse caso que é um produto, e ao cliente. E o cliente pode estar associado a diversas compras, assim como um produto também. Aí nós temos também aqui, ainda com o produto, uma outra relação, tá? Com a categoria. Ou seja, um produto tem que ter uma categoria. E uma categoria pode estar em vários produtos. Tá? Então a relação é de um para muitos, de categoria para produto. Então eu sempre vou ler aqui. Nós usamos essa notação que pede galinha, né? Esses três pontinhos aqui, quer dizer muitos. Muitos, e aqui um. Um, e aqui muitos. Bom, nós fizemos essa opção para demonstrar. O objetivo aqui é trabalhar com o CRUD, uma operação para cadastrar categoria, produto, cliente e compra. Tá? Observe que eu vou ter que fazer o cadastro na ordem que as dependências permitem. Não poderia, por exemplo, fazer uma venda se não tiver nenhum cliente, sendo que eu tenho uma chave estrangeira aqui. Tá? Então, não poderia cadastrar um produto sem ter uma categoria. Tá? Bom, nós vamos mapear isso aqui. A ideia é que eu não crie essas tabelas com os comandos de DL, ou create table, ou cliente. Nós vamos fazer isso usando classe no Java e vamos usar um mapeamento, um ORM. Certo? Então, vamos lá. Bom, eu estava explicando aqui e já... Aí eu vi que não estava gravando, até conferi que está tudo certo. Beleza. Então vamos lá. Bom, como que foi organizado o projeto aqui? Toda entidade, toda entidade, ela vai virar uma classe, que vai virar uma tabela. Então esse é o nosso mapeamento. Então aqui em Models, no pacote Models, tá? Vão ter nossas entidades. Antes disso, eu vou explicar uma coisa que eu estava falando, que nós usamos algumas dependências. Então essas dependências vão estar aqui no arquivo POM, que é o arquivo que nós colocamos todos os pacotes de coisas ou dependências que nós vamos utilizar. No caso aqui, estou usando o Spring, o Postgre e o Jakarta. Beleza? Tá? Eu vou deixar isso disponível. E nós estamos usando aqui, ó, no Properties, a gente pode ver aqui a versão do Java, né? Bom, o Java está na versão 17. Tá? Por que eu não usei 14? Porque algumas coisas do Spring não estavam funcionando muito bem. E eu tive vários problemas até resolver. Demorou um pouquinho. Aí não tinha compatibilidade com algumas coisas, então tinha que ficar usando o pacote com versão, outra coisa com versão mais desatualizada, e às vezes não conseguia fazer algumas coisas, né? Funcionava, mas não serializava, não... enfim. Bom, o que acontece? Caso vocês estejam com versão 14, vocês vão olhar aqui ó, em Java Dependencies no projeto. Não vai funcionar.
Nós vamos ter que deixar aqui no 17, salvar, vir aqui em File ou Arquivo, Propriedades do projeto, ou em Project Properties, em Build, tá aqui na seção Build tem Compile, vocês vão deixar, tá, 17, a versão de compilação, certo? Vai compilar no 17. Então, para você fazer isso, você vem aqui, perdão, desculpa, você vai clicar com o botão direito aqui, ó, no projeto, Run Maven Goals, e colocar Compile, ou seja, ele vai compilar. Ele já vai compilar com a nova versão do Java que você escolheu, aí já vai voltar a funcionar normalmente. Beleza? Bom, essa é a primeira etapa para fazer funcionar, caso dê problema de versão de compilação. Tá? E aqui é o nosso arquivo com as dependências. Vamos para os módulos. Então, aqui nos módulos, nós temos cada entidade virou uma classe Java. Cliente, categoria, compra e produto. Tá? O objetivo é ter um CRUD para cada uma delas. Ou seja, cadastrar a categoria, apagar uma categoria, atualizar, tá? Uma categoria também. E listar uma categoria. Bom, o objetivo do model, nós colocamos no modelo aqui, né, como modelos, que são as classes que representam uma entidade no banco, tá? Que são equivalentes a uma tabela. Então, aqui em categoria, nós vamos ter o equivalente a uma tabela. Nós colocamos uma classe, categoria, anotamos como @int, vamos dizer para o JPA que isso aqui é uma entidade. E nesse caso aqui, eu usei o serializable só para fazer a serialização do objeto, tá? Não precisava, mas geralmente é recomendado utilizar. Ele dá um warning aqui, então, enfim. Bom, aí nós temos atributos ID, nome e código. ID, nome e código. São os atributos ID, nome e código, certo? Nós vamos criar. O ID, eu preciso anotar que ele vai ser uma chave primária, então com @id, tá? As anotações estou usando todas do Jakarta, tá? Não usem do JavaX, JavaX, porque funciona, mas tivemos vários problemas em algumas coisas não funcionavam e tive que voltar e no final tive que trocar tudo. Então, a implementação mais nova do Java E9 é o Jakarta. Então, utilizaremos o Jakarta. Bom, como é um ID, a gente já conhece aqui o Generate Value para gerar uma sequência de ID, tá? Do tipo ident, então nós não precisamos controlar. E depois nós criamos os getter e setter. Tá? É só apertar Alt, Insert, vir aqui getter e setter e escolher os campos. Tá? O detalhe aqui é o seguinte, é que nós vamos utilizar um relacionamento. Tá? Então, de produto para categoria, nós temos muitos para um. E de categoria para produto, nós temos um para muitos. Então, na prática, aqui, nós temos que fazer esses dois mapeamentos, nessas duas entidades. Certo? Então, a categoria aqui vai ter um para muitos, produto. Tá? Ou seja, em uma categoria, ela está relacionada, ela pode estar associada a muitos produtos. Bom, como nós fazemos isso? Tá? Como é um para muitos, sempre que o final que for muitos, geralmente nós vamos trazer isso, tá? Para facilitar em uma lista. Então, eu crio uma lista do tipo produto, ou seja, a categoria que vai estar associada, pode estar associada a diversos, então uma lista de produtos. Bom, o que nós usamos aqui? Anotação para muitos, one to many, certo? Exatamente essa aqui. Bom, aí eu preciso passar uma configuração, ou seja, aqui não vai existir essa lista. Ela vai estar mapeada com uma entidade, que é a entidade produto. Só que produto aqui nós temos categoria, ID. E é exatamente a associação que eu quero fazer. Tá? Então, vou colocar o nome aqui categoria, porém em produto, o meu objeto produto, tá? Ele vai ter que ter esse mapeamento aqui de categoria também. Ele vai ter que ter um objeto relacionando com categoria. Então é esse mapeamento aqui que a gente encontra, ele tem que ter o mesmo nome. O tipo do Cascade, ele é all, ou seja, tanto para update quanto para delete,
deixa eu ver aqui, alterações que são de persistência, na verdade, né? Geralmente update e delete, ele vai fazer as alterações em cascata. Por exemplo, você tenta deletar um registro e ele está associado a um outro, você deletar uma categoria, mas existe um produto usando ela, então ele não permite. É uma violação de chave, tá? Uma violação que a gente chama de integridade referencial. Isso viola. Então, com Cascade, ele vai fazendo isso em cascata. Deixa eu voltar aqui que eu dei um apito. Acho que foi isso que parou da outra vez. Certo? Então, o Cascade é para dizer que vai fazer isso em cascata, com todos os relacionamentos que estiverem associados a isso. Bom, aí tem mais uma coisa que eu coloquei aqui, que é o JSON Ignore. Tá? Bom, eu vou explicar isso aqui da seguinte forma. Quando eu tenho uma lista de produto em categoria e lá no produto eu também tenho categoria, um objeto categoria, existe essa relação de dependência cíclica. Ou seja, categoria com produto, produto com categoria. Isso, às vezes, causa uma recursão na hora de gravar, dá problema. Então, eu tenho que dizer sempre que o lado, geralmente o lado que vai ter mais valores, né? Ou seja, onde sempre onde eu vou ter a lista, eu vou ignorar, porque a lista ela não vai estar nessa entidade aqui. Então, isso aqui eu ignoro. É só para fins de utilização aqui. Então, anoto com @JSON_ignore, tá? Que é do, acho que é o pacote do Jackson, que o Spring utiliza. Isso, do Jackson. Beleza, é só isso que eu preciso dizer, tá? Por quê? Funcionaria? Funcionaria, mas em algum momento vai quebrar, vai dar causar recursão. Então tem que fazer o ignore. Aí o demais aqui é o get setter dos atributos. Então, como que a gente faz get setter? Só cria os atributos, alt insert, getter setter, escolhe todos os atributos. No caso, nós não precisamos do ID, mas também não tem problema. Acho que, enfim. Nesse caso aqui, nós não precisaremos do construtor, porque vamos usar o próprio Spring. Beleza? Bom, aí vamos modelar a classe produto. A mesma coisa, tem ID, do tipo ID, a entidade. Tá? Se caso você quiser nomear a tabela, @table, mas eu passei aqui o mesmo nome, produto. Tem ID, nome e preço. E tem uma categoria. Agora sim, categoria, ela vai ser gravada no banco. Então aqui, ó, eu tenho uma categoria ID. Eu vou criar aqui ó, um join column. Vou criar esse atributo com este nome, ID categoria. Tá? Neste objeto, ou nesse atributo categoria, que é do tipo dessa classe, certo? Então, este nome aqui, categoria, que é o meu objeto, digamos assim, o atributo, ele que vai ser mapeado. Então, se aqui era bananinha, banana, aqui teria que ser o mesmo nome. Eu vou desfazer. Beleza? Bom, fora isso, tá? Nós vamos olhar aqui que no produto eu tenho um relacionamento de um para muitos com compra. Então, ele foi feito o que a categoria fez com o produto. Então, se eu olhar aqui, o categoria fez com uma lista de produto, de um para muitos, eu vou ter no produto para compra, um para muitos também, só que agora para compra. Tá? Ainda não coloquei o JSON back reference, nem o ignore lá, porque não trabalhei com essas entidades. Esse é o objetivo, deixar vocês trabalharem. Estou explicando o que foi feito. Tá? Aí aqui eu tenho que falar também, lá do pacote JAX, que essa aqui é uma referência de volta. Né? É para
que na outra eu ignore, e aqui eu faço uma referência de volta para que eu não consiga, para que o JPA não se perca, né, na hora de serializar esse objeto. Bom, então eu tenho os atributos aí de nome e preço, e agora tem uma categoria, tá, que vai vai estar na tabela esse atributo com este nome. Isso aqui já não vai estar na tabela. Então eu já tenho uma lista aqui de um para muitos, então aqui você colocaria o ignore quando você for fazer o seu, terminar, né? Quando você começar lá a mexer na entidade de compras. Aí os getter e setters, beleza? E você tem as entidades. Bom, eu já fiz todas as entidades. Vou descartar aqui, não sei o que eu fiz. Eu já fiz a entidade categoria, produto, compra, tá? E cliente. Ó, compra só tem o produto e o cliente e o ID. Tá? Como é muitos para um, sempre vai sair de muitos para um. Vocês vão ter que olhar lá para colocar aqui o JSON Back Reference. Beleza? Bom, a ideia é isso. Tá? O ORM vai servir para isso. Nós vamos usar o modelo aqui, o nosso módulo, que é a nossa entidade, e ela vai virar uma tabela no banco, sem eu precisar usar diretamente o banco. Então, se eu olhar aqui, não tem nenhuma tabela. E não vou precisar fazer aqueles comandos create. Né? Essa associação vai ser feita via ORM, pelo nosso mapeador. Bom, só que o nosso sistema é para ser um CRUD disso aqui. Então tem que ter as opções de um CRUD, que são cadastrar, read ou retrieve, que é listar, atualizar, que é o update, atua e deletar. Isso nós vamos fazer. Só que isso vai ser feito por meio de uma API. Tá? O objetivo é que esse programinha aqui seja uma API. Ou seja, ele vai estar servindo e quem quiser consumir esse recurso, listar um produto, ou um cliente, ou pagar, vai chamar via endpoint, tá? Ou seja, ele vai navegar no nosso site, por exemplo, poderia ser, sei lá, porque a API www.ficdev.com.br barra o nome da rota, cliente, barra funcionário. Então, sempre que alguém acessar esse recurso, como nós fizemos lá com o do clima, consumindo o clima. Só que agora nós estamos criando uma API. Nós vamos criar uma aplicação que fornece esse endereço. Como ela vai estar rodando local, então vai ser localhost. Bom, então nós temos que fazer um CRUD para cada entidade. Tá? Eu fiz de duas entidades para apresentar para vocês, de categoria com produto, categoria e produto, com esse relacionamento, vocês vão fazer as demais. Tá? Bom, nós usamos separar aqui tudo que for relacionado à API em o que nós chamamos de controller. Então, eu criei aqui o produto controller e o categoria controller. E o cliente controller. Tá? Só que eu não coloquei nada, tá? Vocês vão ter que fazer. Então, cliente controller, tá? Todo controller ele é um hash controller. Lembra que nós estamos usando um modelo de API hash, então já o Spring MVC implementa, tá? Hash, o make padrão. Então, nós chamamos de hash controller para dizer que vai ser um controller web. E ele vai responder neste endereço aqui, ó. Então, se alguém colocar barra API cliente, quando o nosso serviço estiver rodando, site.com.br barra API cliente, isso aqui é uma rota. Essa rota vai cair nessa classe. E essa classe vai estar mapeada para responder de acordo com alguns métodos. Tá? Então, o cliente não foi feito e nem a compra. Mas eu fiz aqui de produto e categoria. Tá? Então, vou falar primeiro categoria. Bom, então, como que nós criamos um endpoint? Eu criei uma classe, controller. Tá? Nosso controller aqui é quem controla o fluxo da informação. Tá? Ele não vai trabalhar diretamente com o banco, mas vamos usar um repository.
e poderia fazer outras funções, né? Aí geralmente a gente separaria em outro tipo, como um service, mas nosso modelo, nosso pattern que nós usamos, né, foi esse aqui, tá? Do MVC. E esse nosso model tem os dados, as entidades e o controller, que vai ser nosso hash controller. Bom, seguindo o modelo hash, né, modelo de maturidade, nós estamos aqui no nível 1, para usar sempre os mesmos nomes. Então, sempre que cair em categoria, tá, ele pode tanto cadastrar, nós vamos ter aqui, ó, listar categoria por ID, cadastrar uma categoria e alterar uma categoria e apagar uma categoria, tá? E nós vamos controlar isso usando pelos verbos, ó, get, post, put e delete. E vamos também trabalhar aqui com o que é devolvido aqui já o response ó, ele já devolve o status do verbo do status code do HTTP. Aqui, ó, aqueles códigos 200, aqui, ó, create 201. Beleza? Então vamos lá. Como que é feito um controller? Primeiro eu digo que ele é um hash controller, coloco essa anotação, o hash controller, e falo onde que ele vai responder. Quando alguém digitar barra API barra categoria, vai cair aqui. Tá? Neste caso, para trabalhar com banco, eu vou utilizar aqui o JPA Repository. Ou seja, eu criei um repositório. Tá? Eu preciso de um repositório para cada entidade. Então, eu criei um pacote chamado repositórios. Tá? E eu vou explicar para vocês. E criei só apenas para os dois controllers que eu utilizei. Então, vamos na categoria. O que é um repository? É uma interface, tá? Que herda ou implementa, herda que eu vou ter alguns métodos de JPA Repository. Né? Passando aqui a minha classe categoria e o tipo da minha chave primária. Então, o meu JPA Repository para essa entidade aqui, ou categoria Repository, ele vai estar relacionado a model categoria, certo? E vai me fornecer alguns métodos que ele já tem. Se eu clicar aqui, a gente vai ver que ele tem vários get by ID, entre outras coisas. Posso fazer aqui JPA e do list cru de repository. Não vou entrar ali só para a gente não se confundir. Mas enfim, não precisei digitar nada aqui. Só falei que ele vai herdar aqui de JPA repository e já vai ter um monte de coisa para nós usarmos. É isso. E eu só digo que ele é um repository. Então eu preciso anotar arroba repository e vou pedir para habilitar aqui o JPA repository nessa interface. Bom, só isso, tá? Eu vou colocar os imports aqui. Como eu tinha copiado e colado, né, ficou aqui o nome categoria. É só apagar, tudo certo. Beleza. Então, primeiramente, eu preciso dizer que eu vou gravar, trabalhar com aqueles dados. Né? Nós temos ali alguns métodos. Então, eu vou criar aqui uma variável categoria repository do tipo categoria repository. Tá? Nós temos que instanciar ela. Qual new categoria repository. No Spring, nós temos um conceito que chama de inversão de controle e de injeção de dependência. A ideia é que o Spring faz algumas coisas para nós, conforme for o momento adequado. Tá? Por exemplo, eu faço uma injeção deste objeto aqui, quando for preciso, e eu uso o auto-added. Então, não preciso fazer uma instância. Tá? O Spring vai gerenciar isso. Então, eu criei uma variável, categoria repository, que vai ser injetado pelo Spring, tá? Com auto-added. E no meu método construtor, a mesma coisa. O meu método construtor, ele recebe, ou seja, ele depende dessa repository, ou seja, para que ele construa, para que ele seja atribuído aqui, eu preciso ter essa injeção feita antes. E assim eu consigo manipular os dados no banco, tá? Bom, vocês vão ver aqui, olha que interessante, tá? Quando cair nessa rota aqui, barra API barra categoria, se for get,
do verbo for get, nós anotamos aqui com get mapping, ele vai cair neste método, ou neste método. Este método retorna uma lista de categoria, ou seja, quando alguém fizer um get barra API barra categoria, vai listar todas as categorias. Tá? Como que eu listo as categorias? Eu pego meu repository, que tem acesso aos dados, e dou um find all. O find all já retorna uma lista. E de onde que veio esse find all? Daquela herança, o JPA repository. Olha alguns métodos que tem. Find all by ID, count, delete. Sem precisar fazer muita coisa. Então, basicamente, eu tenho aqui uma listar todas as categorias. Aí aqui eu tenho um listar por ID. Ah, eu quero os dados de uma categoria. Então, eu vou ter um get também, para listar. Só que eu vou passar aqui uma variável de caminho, uma variável de path que nós falamos, chamada ID. Então, opa, depois do barra categoria, se alguém digitar um número, ele vai encaixar naquela variável. Se for do tipo get, né, vai chamar esse método. Ele vai vir, ó, o ID comum, uma variável path, e vai buscar essa categoria. Tá? Então, aqui já tenho do repository, olha, tudo que o JPA nos fornece. Já tem um método find by ID. E eu procuro pelo ID. Se eu não encontrar aqui, né, eu vou ter nulo. Atribuo nulo. Or else nulo. Se eu encontrar, ou seja, se não for nulo, e se a categoria não for nulo, eu quero listar, né, por ID, eu só retorno a categoria. Então, ele vai mostrar de fato e vai trazer também aqui o OK, que é o 200. Se não, eu retorno not found, seria o 404. Aí, olha a mágica acontecendo aqui. Foi tirado o Ent Manager daqui, né? Vocês percebem? E aquele begin transaction, tá? Eu só preciso dizer que este método é transactional. É só colocar arroba e ele já entende que tem que ser necessário abrir uma transação. Nesse caso aqui ele responde a um post. Então, quando o método for post, nós vemos que o navegador não manda post. Então, por isso que nós usamos o insomnia, que eu altero o verbo aqui, ó, post. Beleza? E quando eu fizer um post, eu vou receber no corpo da requisição uma categoria. Aí eu só pego a categoria repository e dou um save com o que eu recebi aqui no corpo da requisição. E como eu quero mostrar, né, eu dou um return response int com status de criou, ou seja, estou cadastrando categoria, então poderia usar qualquer outro status aqui, mas vamos usar sempre no contexto semântico. E o corpo, que é a categoria que foi cadastrada. Então, para fazer um post, só isso. E para atualizar, tá? Para atualizar, eu preciso de um ID. Eu preciso saber qual é o ID da categoria que eu estou atualizando. Se é uma operação de persistência, um delete, um post, um cadastro, uma atualização, nós anotamos com transactional, porque se der algum problema, ele faz o rollback. Então, ele retorna um response int do tipo categoria, altera a categoria. Só que para alterar a categoria, eu preciso receber a categoria no corpo da requisição, que eu quero alterar, os dados novos, né? Então, nova categoria. E preciso do ID da categoria que eu quero modificar. Eu não vou alterar uma categoria não é criar uma nova categoria, então eu preciso saber qual que eu vou alterar. Então, eu preciso passar aqui no path, assim como foi aqui para listar individualmente, um ID para ele buscar. Então, ele vai buscar a categoria aí, recebe, ou seja, vai buscar o repository find by ID. Se achar, ele grava em categoria, senão ele grava nulo. Se não for nulo, a minha categoria que eu acabei de receber aqui, ó, coloca o nome do que veio no corpo da requisição. Então, pego os dados da nova, o novo nome, o código e coloco na categoria e salvo o objeto. Só isso.
E, obviamente, novamente, dou um OK aqui, se tudo der certo. Se der errado, retorno not found. Bom, para deletar é semelhante. Tá? Então, a diferença é que eu, ao invés de ter um corpo que não precisa, eu só preciso passar o ID do que eu quero deletar. Então, delete mapping precisa de um ID, que é um path variable, e eu preciso buscar essa categoria. Tá? Tô falando de categoria, então tudo que está aqui responde à categoria. O get, o post e o map. Então, o delete também é de categoria. Então, eu acho a categoria, se ela não for nula, tá? Opa, esqueci de mudar aqui. Delete. O delete está save. É bom que já corrige ao vivo. Aí deleta a categoria e retorna sem conteúdo. Beleza? É só isso. Bom, no produto fiz a mesma coisa. Então, se eu for olhar produto controller, o produto controller responde na web nessa rota, barra produto. Categoria, nem sei o que eu fiz ali, mas vou salvar. Categoria responde na rota barra API barra categoria. Só que aí nós temos a mesma coisa, injeção da dependência, tem um produto repository, tá? Que é a mesma coisa, ó, é só uma interface que herda de JPA repository. Tem um método construtor que faça a injeção. Aqui eu estava tentando até deixei aqui comentado para vocês verem. Antes eu estava usando o Ent Manager aqui e estava tendo alguns problemas. Então, por isso que eu optei por usar o repository. Enfim, vamos lá. Aí a mesma coisa, find all do repository, find by ID do repository para listar o ID, tá? Então, conforme eu expliquei em categoria, é só mudar aqui o tipo da classe, ó. Antes era categoria, agora é produto. Operações de persistência são do tipo transactional, então tem que anotar se eu for cadastrar, alterar um produto ou apagar um produto. Ponto save aqui, ponto delete. Também acho que eu errei, né? Meio zoado. Pronto, beleza. Aí vocês vão fazer exatamente isso aqui para os outros controllers, para o do cliente e o da compra. Quando colocar barra API barra compra, vai ter os métodos de cadastrar compra, alterar uma compra, apagar uma compra, listar. E a mesma coisa para o cliente, tá? Vocês vão olhar nesse modelo. Bom, eu vou explicar aqui agora como que ele executa. Deixa eu salvar aqui. Existe a classe principal aqui, ó, que ela precisa estar anotada com esse Spring Boot Application, porque essa é uma aplicação que usa Spring. Bom, eu preciso também avisar que eu vou habilitar os repositórios JPA. E eu coloquei aqui o Component Scan, geralmente não precisa, mas eu nesse caso eu precisei porque ele não estava encontrando os meus repositórios. Então eu falei, ó, precisa escanear esse pacote. Então esse Component Scan ele vai fazer uma varredura para encontrar os pacotes e depois isso aqui no método principal Spring application.run, o nome de onde tem a classe aqui, projeto application.class. E ele vai rodar. Bom, o Spring ele já vem com algumas dependências e ele já vem com um servidor. Então, quando eu clicar em apertar aqui, eu, com o botão direito F6, Shift F6, Run File, ele vai rodar o servidor para mim. Então, se tudo der certo, vamos ver aqui. Abriu aqui Spring, encontrou 2JPA Repository e vai inicializando. Se falar aqui, ó, Tomcat startou na porta 8080 e ficar assim é porque sua aplicação está rodando numa boa. Ou seja, o seu servidor está disponível na porta 8080. Basta você acessar o navegador
Aqui, no seu endereço local. Local, host, dos pontos 8080. Tá? Se der essa mensagem aqui, ó, deu tudo certo, quer dizer que seu servidor está rodando. Tá? Ou seja, a aplicação não tem nenhum mapeamento explícito para barra, ou seja, para raiz. Ela tem um mapeamento para, nós colocamos a barra API, barra produtos. Tá? Ah, só lembrando, como eu já startei aqui, e a entidade mapeada, ó, no banco, não tinha nada. Tá? Se eu dar um refresh aqui agora, vou dar um refresh aqui no banco, ele tem que criar as tabelas. Tá? Ou seja, já criou aquelas 4 entidades. Obviamente, se eu colocar aqui um select, não vou ter nada. Então, se eu listar aqui, ó, produtos, barra API, o navegador, por padrão, ele sempre dá um método get. Produto. Coloquei no singular. Ele retorna vazio. Aí vazio. Bom, só que sempre vai ser um get. Ah, eu quero cadastrar. Como que eu faço? Então, a gente vai usar o Postman, tá? Que é um cliente REST para nós trabalharmos com os verbos HTTP aqui, o post, delete. Eu criei aqui 2 pastinhas, 4 pastinhas, mas o cliente está vazio e compra também, para vocês fazerem. Para testar cada um. Então, é só criar uma aqui, ó, com o endereço. Localhost 2.880 barra API barra categoria. Então, se eu fizer um send aqui, ó, status 200, né? Ok, requisição correu tudo bem, mas retornou nada. Aí o post para cadastrar uma categoria. Aí a gente vai escolher aqui o tipo JSON e passar o nome de categoria. Vou colocar aqui nome e vou cadastrar. Se eu der um send, ele deu 201 created, que nós colocamos ponto created. E mostrou que ele retornou para nós o que foi cadastrado. Então, se eu voltar aqui no listar, ele já vai mostrar que existe cadastrado categoria 1. Então, se eu vir aqui cadastrar e colocar novamente outra categoria, eletrônicos, ele vai cadastrar. Então, se eu voltar lá e listar, preciso ter as 2 categorias, categoria 1 e 2. Tá? Bom, essa aqui, categoria 1, ficou com o nome estranho. Posso atualizar a categoria aqui, ó, colocar TVs. Eu só preciso passar aqui no endereço, ó, o ID. Tá? Lembrando que para listar, a gente sempre usa o get. Para cadastrar, a gente usa o post. E para atualizar, a gente usa o verbo corretamente, segundo o modelo hash, o put. Então, quando eu enviar aqui, tá, ele vai ter alterado o ID de código 1. Então, se eu voltar aqui e listar, aquele nome virou eletrônico. E se eu posso também procurar por um ID específico? Quero saber só o 2 eletrônicos. Quero saber o 1 PVs, certo? Então, mas eu quero apagar, né, o 2. Se eu apagar o 2, aparentemente deu tudo certo. Voltou sem conteúdo, no content. Então, se eu listar, é para aparecer só um. Exatamente isso. Então, o que eu fiz aqui para categoria, eu só meio copiei e colei em produto. Tá? Mas é importante que eu tenha uma categoria cadastrada. Para quê? Para cadastrar um produto. Então, se eu listar produtos, ó, não tem nenhum. Mas na hora de cadastrar, já coloquei aqui o arquivo JSON, de acordo com o objeto, o nome, preços e uma categoria. Eu vou cadastrar com a categoria 1. Então, se eu clicar aqui, cadastrou 201 created. Então, se eu listar produtos, ele vai montar a lista de produto. E eu vou ter as mesmas operações. Para atualizar produto, que é o verbo put, o get para pegar um produto com ID 1, então vai mostrar o mesmo produto. Tá, vamos só listar aqui o produto.
produto AD, vamos atualizar esse nome, né? Tablet, né? Para o produto 1. Opa, produto 2, não, produto 1. Beleza. Se eu listar novamente aqui, agora não é para ser A, é para ser tablet. E eu posso deletar também. Tá? Então é isso que é uma API. É o seu programa, o seu projeto, né? Sua aplicação rodando e alguém consumindo. Esse consumindo pode ser aqui através do Insomnia, do Postman, de um site, de um aplicativo, um serviço, sensores. Esse aqui é o back-end, um CRUD simples, tá? Com entidades relacionadas. E vocês vão fazer exatamente, tá? Para entidade, o controller para cliente e para compra. Ou seja, fazer eles responderem nessa rota também. Então, se eu colocar aqui compra, beleza, ele já entende que tem alguma coisa lá, mas não tem os métodos implementados. Isso vocês vão fazer. Tá, eu vou disponibilizar isso aqui, esses endpoints aqui. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Aqui new document, import, export, eu vou exportar. E na vez de vocês, vocês vão importar. Vocês vão colocar o arquivo aqui, choose file, escolher o arquivo e escanear. No meu caso, eu vou exportar para enviar para vocês, mas é o mesmo caminho. Export data. Eu vou exportar todas as coleções aqui. Tá completo. E vocês vão importar. Quando vocês vão importar, importe, escolher um arquivo, projeto completo e scan. E ele vai escolher o lugar que você quer importar. Só dá um import. No meu caso, não precisa. Tá? Bom, eu vou disponibilizar o projeto e o arquivo do Insomnia. Lembrando que vocês têm que olhar com relação à versão da compilação. Tá? Acredito que era isso. Então, o CRUD é isso, pessoal. O model, a entidade, tá? Aqui a configuração leva um tempinho, mas vai estar disponível, então vocês vão poder utilizar. Então é só trabalhar no model, o model já, no caso aqui já está pronto, mas tentam entender o relacionamento, que é uma nova classe, sei lá, aqui já tem compra, né? Porque é uma venda, empréstimo, saída, alguma coisa. O controller são os hashes. Foquem muito nisso aqui. Precisa entender muito bem esse conceito de API e como que ela responde. Bom, nesse caso aqui, deixa eu explicar algum método aqui, né? Esse aqui é um tipo response entity. Ele faz uma respostas baseadas em um objeto. No caso, ele tem um genérico. Ele cria uma resposta para a categoria. Bom, como é um put, ele vai atualizar. Então, ele precisa devolver o objeto. Então, a gente usa response entity com a categoria, que ele vai vir criar a resposta com esse tipo de objeto. O nome do método, alterar a categoria. Então, quando alguém mandar aqui no Insomnia um put, aqui um put barra categoria e um valor, esse um ele vai ser substituído aqui, como se fosse o barra 1. E ele vai cair aqui nessa variável de path. Então aqui vai vir um e aqui vai vir um corpo da requisição. O que é esse request body? É exatamente isso aqui. Essa parte que está aqui. Esse é o body da requisição. Se nós olharmos aqui o header, nós vamos estar enviando um JSON no corpo da requisição. Esses valores aqui. Eu poderia colocar outras de acordo com o meu objeto. Tá? Então, eu colocando JSON representando cada atributo do objeto. Obviamente não estou usando o ID porque ele está identity. Beleza? Então, voltando para o método, é isso que é o request body.
é aquela parte. Então ele vai vir aqui em nova categoria, que o cara digitar de novo, PVs, fica aqui nessa variável nova categoria. Eu tenho lá do repository o método find by ID, ou seja, pelo ID, como o cara passou o ID aqui no path, ó, 1, ele vai buscar a categoria 1 e vai jogar nessa variável categoria. E eu vou colocar o nome dela, o nome que eu peguei no path, aqui no body, ó, nome novo. Coloquei aqui, nova categoria, ponto get nome. E o código eu seto qual? O da nova categoria, pego o código novo, get código, e dou um save. E já retorno a entidade, um ok, e passo o body a próprio objeto. Então, esse objeto que aparece aqui no preview é porque nós colocamos ele aqui para retornar. Tá? Se não, eu retorno aqui um ok, tá? Deu ok. Se não, retorno not found. Se eu fizer isso aqui, por exemplo, 404, not found. Beleza? Bom, pessoal, para não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. É isso.